Todos hoje aqui mais uma vez para tratar de um tema tributário, né, que a gente tem costumeiramente tratado aqui de temas tributários de interesse e relevância para as empresas, né, e hoje não especialmente para a área da mineração, que é a TFRM. Mas antes, vamos falar um pouquinho aqui do escritório, né, um escritório que atende a todas as áreas, né, do ramo empresarial. Então, nós temos agronegócio, recuperação de crédito, societário, fusões e aquisições, mercado de capitais, atuamos no ambiental e minerário, contratos comerciais, shopping centers, arbitragem, mediação, conciliação, especial atenção para o direito digital, que é uma novidade que poucos ainda já atendem, né? E a gente já tem essa área especializada aqui no escritório, trabalhista e sindical, contencioso civil e empresarial, o imobiliário e urbanístico e, finalmente, o tributário e fiscal, que é o tema nosso hoje, né? Nossos sócios. Especificamente aí só uma parte aí, Fernando, especificamente em relação à área minerária, né, que é nosso foco aí hoje, além de diversas mineradoras que a gente atende aqui, a gente aí é um tema que provavelmente todos aí que tiverem presentes dessa área conhecem. A gente nós somos os advogados do Mining Hub, que é a iniciativa de inovação aberta do setor minerário, né? A gente, até num formato de parceria, a gente faz toda a assessoria jurídica aí do Mining Hub, que as mineradoras que estiverem presentes com certeza conhecem, já podem ter tido algum tipo de interação conosco lá no âmbito do Mining Hub. É, Legal. Continuando, né? Então, nossos sócios são o João Goulart, o Cristiano Colepícolo, a Kelly e o Pedro, que acabou de falar com vocês mais recentemente, está aqui hoje com a gente. Bom, vamos lá para o nosso tema propriamente dito, né? Que é a TFRM, que é uma sigla para esse tributo com esse nome enorme, que é a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, vulgo TRFM, porque ninguém consegue falar esse nome inteiro várias vezes. Mas aí, assim, para a gente situar em qual espécie tributária, apesar de ser bastante óbvio, né, o nome é um nome taxa, ela se enquadra, né, entre as espécies tributárias que nós temos no ordenamento brasileiro, né, entre as taxas, porque poderia ser um imposto, taxa, uma contribuição de melhoria, empréstimo compulsório ou contribuições especiais. O que difere esses diversos tributos? Muitas vezes é o fato gerador, muitas vezes é a base de cálculo e, em especial, a destinação e a necessidade e uma maior ou menor referibilidade entre o tributo e a prestação do contribuinte. O que é isso? É uma questão de, por exemplo, nos impostos, essa referibilidade ela é bastante distante do contribuinte. Por quê? Porque ele paga e não necessariamente ele tem uma prestação direta do Estado para ele, revertida de uma forma individual, e específica para ele. Já na taxa é o oposto, né? A prestação que o contribuinte paga, em geral, ela tem uma referibilidade praticamente direta com aquilo que é feito. Então, por exemplo, se você paga uma taxa de emissão de um passaporte, você recebe um passaporte, né? Então, está ali aquele tributo sendo devolvido ali naquela prestação para você, né? E a TFRM se enquadra como uma taxa. Então, em tese, ela deveria refletir um custo dividido para todos aqueles do setor minerário e da fiscalização sobre aquele setor, né? Mas isso são cenas dos próximos capítulos ainda hoje. É... Então, vamos ver as características básicas de uma taxa, porque todas as discussões com relação à TFRM
elas, TRFM, quer dizer, que é TFRM, elas vão permear a regra, né, atinente às taxas. Por quê? Porque pela própria Constituição está lá falando que União, Estado, Município e Distrito Federal poderão instituir taxas em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Né? Então, é prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. No caso da TFRM, é uma taxa que é prestada, né, que é paga em razão do exercício do poder de polícia. E o parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição também fala que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. O CTN, que é anterior à Constituição, também já tratava das taxas lá no artigo 77 e fala que as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E repetia também a questão de não poder ter a mesma base de cálculo de um imposto. Então, o que a gente vê aqui é que as regras básicas para aplicáveis às taxas tentam já de cara distingui-las dos impostos com base especialmente na sua base de cálculo, que não pode ser a mesma. E, além disso, o fato gerador da taxa ele está atrelado a uma contraprestação do Estado que vai ser direta com o contribuinte, ao contrário dos impostos, que é uma contraprestação, que é como o próprio nome diz, é um pagamento que é feito imposto, né, a você e que não vai ser, que não necessariamente vai ter uma retribuição direta, né? E aí, seguindo aqui na nossa apresentação, como a gente estava dizendo, o fato gerador das taxas, então, é vinculado a esse exercício do poder de polícia. E o tributo, né, a taxa, é um tributo destinado a permitir que o poder público possa se remunerar ou pela prestação direta do serviço ao contribuinte ou pela fiscalização das atividades desenvolvidas pelo contribuinte. Então, aquele exemplo que eu dei da taxa de emissão de passaporte é uma prestação direta do serviço. Está lá sendo remunerado. O custo do passaporte é R$ 400, a taxa vai ser de R$ 400, por exemplo. Já o da fiscalização o custo da atividade de fiscalização é de tanto e ela vai ser dividida por todos aqueles que são fiscalizados, né, naquele determinado mercado. E aí o artigo 78 do CTN, ele explica o que para fins, né, de aplicação dessa regra, o que se considera o poder de polícia. E aí ele fala que o poder de polícia é a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, o que a gente vê aqui é que o poder de polícia está atrelado necessariamente à atividade estatal que vai ser aquela que vai regular determinada matéria, né? Então, regulando um determinado mercado ou fiscalizando uma determinada área do interesse, sempre em virtude do interesse público contra o particular. Então, ele vai poder, via esse poder de polícia, diminuir a liberdade daquele agente público com base, né, nesse poder de polícia. E incluído nesse poder de polícia está o poder de instituir a taxa, né, e cobrar a taxa que se refere a essa fiscalização.
E aí que começam os problemas da TFRM. Por quê? Porque o artigo 23 da Constituição, ele estabelece uma competência concorrente ou comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios para uma série de temas, mas entre eles está lá registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então, assim, a princípio, tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal e também os municípios podem fazer esse acompanhamento, esse registro e a fiscalização desses direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais. E aí, pode-se... A primeira questão que vem à mente é, mas espera aí, todo mundo pode, então, vir fazer uma fiscalização, vir... Como é que vai ser isso? O problema todo é que o artigo 23 menciona no seu parágrafo único, a gente vai ver no próximo slide, que deveria haver uma lei complementar para fixar as normas de cooperação entre o Estado, município e União nessa fiscalização aí. Só que essa lei complementar nunca existiu. Ela não existe. E aí existia uma série de doutrinadores, né, vários autores de direito tributário e também da área de mineração que falavam, olha, por mais que essa competência do artigo 23 seja concorrente, é óbvio que, como o bem em si é um bem da União, que são as jazidas, está lá no artigo 20, salvo engano, da Constituição, fala que as jazidas minerais são um bem da União, o subsolo é da União, e também a competência de legislar sobre a matéria é da União. Então, por causa disso, até em virtude do Código de Mineração, a existência do Código de Mineração que foi instituído, criando na época o DNPM, hoje em dia a ANM, né, a Agência Nacional de Mineração, todo esse arcabouço para quê? Para fiscalizar o mercado da mineração, a atividade de exploração mineral, tanto na fase de pesquisa, como também já na de lavra. Como isso já é tudo de competência da União, não faria sentido que estados e municípios pudessem regular, mediante uma legislação própria, uma nova, criando uma taxa que viesse a onerar os entes, né, os entes não, as empresas da área de mineração, para simplesmente para remunerar esses entes, no caso, estados e municípios, que, na verdade, têm uma competência quase que residual ali, se a gente for olhar com base nessa competência já constitucionalmente instituída para a União. Só que o problema é que não é bem assim, né? Os estados, especialmente Minas Gerais, Amapá e Pará, criaram as suas próprias leis e instituíram a TFRM. Mas aí uma outra questão que vem previamente a isso é como que essa fiscalização tem que ser? Ela tem que ser efetiva? Tem que ter ido um fiscal lá? Tem que ter tido, olha, fui fiscalizado, teve um custo de tanto essa fiscalização, logo a taxa tem que ser referente a esse valor desse custo? O STF já falou que não, que a efetividade que ela é presumida, essa efetividade da fiscalização. Então, basta que exista um órgão de fiscalização posto, né, com toda a sua estrutura na estrutura do ente que está fiscalizando. Se existe essa estrutura de fiscalização, presume-se que essa fiscalização está sendo feita. Esse recurso extraordinário do STF, só um minutinho, Pedro, eu já te é um caso aqui da taxa de fiscalização de Belo Horizonte, de publicidade. E aí, nesse caso, eles presumiam que, por existir uma área específica da prefeitura para esse tipo de fiscalização,
o controle e a utilização da publicidade na paisagem urbana e etc., já seria suficiente para que a taxa fosse cobrada. Então, não precisava haver uma cobrança efetiva, uma fiscalização do cara ir na porta ali, bater na porta, falar, oh, deixa eu ver a sua publicidade, ver se ela está de acordo com as regras. Não, isso não é necessário. E isso passou a ser o entendimento do Supremo a partir de então. Diga, Pedro. O que eu ia dizer era exatamente isso. Embora a questão pareça um pouquinho absurda, ela já é um entendimento reiterado para outras taxas que têm um funcionamento um pouco similar, né? Tem essa de anúncios aí, que antigamente ela chamava taxa de fiscalização de engenhos de publicidade, acho que Engenhos de mudou o nome. publicidade. Eu Eu não estava lembro tentando lembrar esse nome. se mudou para TFA ou a TFA é que virou essa TFEP depois. Mas enfim, não importa. E uma outra taxa que é cobrada pelo município aqui, que é parecida também, é a chamada taxa de fiscalização de localização e funcionamento. Todo mundo que tem TFLF. empresa aí conhece essa, porque essa basicamente é a taxa que a prefeitura cobra para emitir o O alvará alvará de de funcionamento. localização, né? Não necessariamente existe uma fiscalização feita, mas o simples fato de haver o departamento e a emissão do documento e tudo mais, já enseja a cobrança e já foi corroborado aí pelo STF, que não seria diferente nesse caso que a gente está analisando agora, né, Fernando? Exatamente. Então, assim, o entendimento é de que não é cabível mais uma fiscalização porta a porta e que as inovações tecnológicas, inclusive, né, permitem esse tipo de fiscalização que não seja individualizado, né? Então, com base nisso, esse entendimento já é pacífico no Supremo, é, nesse sentido, para as taxas de fiscalização. Mas a questão mais tormentosa aqui é a base de cálculo, que sempre foi uma questão que causou uma certa discussão lá no Supremo. Por quê? Porque tanto a Constituição como a legislação ordinária prevêem que é vedada a base de cálculo própria de impostos para as taxas. Então, a base de cálculo da taxa ela tem que captar o custo de que cada contribuinte dá ao poder público para que possa desenvolver a atividade estatal de fiscalização, né? Então, o fato gerador da taxa é essa atividade de fiscalização. Então, o custo a base de cálculo tem que estar atrelada a esse fato gerador e não a uma situação do contribuinte, né? Então, se eu falar a taxa de fiscalização vai ter como base de cálculo a receita bruta do contribuinte. Opa, podemos ver aí que pode haver uma discussão. Por quê? Porque é uma situação do contribuinte, não do fiscalizador, né, do ente fiscalizante. E nesse sentido, poderia haver um problema aí. Até 99, o Supremo tinha um posicionamento de que quase sempre, se a taxa tivesse uma base de cálculo que parecesse com alguma base de cálculo de tributos, de impostos, na verdade, desculpa, ele anulava aquela taxa. E isso aconteceu várias vezes. Foram casos em que instituía-se taxas com base, por exemplo, com a situação, por exemplo, de a metragem de um imóvel como uma forma de cálculo de uma taxa. A taxa era invalidada. E isso aconteceu com várias taxas, inclusive que culminaram com a edição de súmulas. A 595, por exemplo, fala que é inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural. Como que era essa taxa? Era uma taxa sobre as rodovias que passavam, às vezes, em, em territórios, né? Uma fazenda, alguma situação assim, e ele calculava quanto daquela fazenda ali que era atingida pela rodovia e calculava essa taxa com base nisso. E aí essa taxa foi declarada inconstitucional. A mesma coisa com a taxa judiciária.
se ela fosse calculada sem limite sobre o valor da causa. Por quê? Porque o que eles entendiam? Se você tivesse uma causa a partir de um determinado valor, não interessa mais o quanto vai ser discutido ali, a atuação estatal ali no processo, ela não vai alterar muito a partir de um determinado valor, né? Então, se não houvesse um limite, essa taxa também era invalidada. E aí culminou com essa súmula. Opa, peraí, passei o slide. Culminou com essa súmula 667 do STF. E um outro que foi clássico aqui também foi o serviço de iluminação pública, que não pode ser remunerado mediante taxa. Por quê? Porque ele não era entendido que ele era um serviço divisível e não era possível medir quanto que ele era quanto que ele poderia ser atribuído a cada contribuinte, né? Ao contrário do que Quanto de luz que vai para cada um para você exatamente, poder cobrar a retribuição exatamente. exatamente em cima, né? E assim, então, vários critérios, como área da propriedade, área construída, número de empregados, patrimônio, sempre discutidos na jurisprudência e até 99, em geral, eles eram, essas taxas eram declaradas inconstitucionais. Só que a partir de 99, com esses dois recursos extraordinários aqui, o 220.316 e o 232.393, começaram a fazer algumas distinções, porque foram discutidos alguns termos e que falava assim, olha, não necessariamente a taxa ter algum critério previsto na legislação de impostos significa que necessariamente a taxa é ilegal. Então ou inconstitucional. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma taxa, eu crio aqui uma taxa para detetização de lotes vagos. Se eu falar, olha, o lote é maior, eu vou precisar te cobrar uma taxa maior, né? Então eu vou cobrar uma taxa com base na área do seu imóvel. Não necessariamente isso quer dizer que está errado. O meu custo vai ser maior para detetizar, meu custo como Estado para detetizar aquilo ali. Ou se existisse uma taxa para capina do imóvel, mesma coisa. Se o imóvel for muito grande, eu vou ter que cobrar uma taxa maior do que de um imóvel pequeno. Então, começaram essas discussões. Tem um desses casos aí, é a taxa da CVM, que ela era cobrada com base no patrimônio líquido da empresa, né, que está atuando ali perante a CVM, mas ela não era uma correlação direta, não. Ela tem faixas de valores, mais ou menos igual a taxa judiciária hoje. Então, o que se entendeu? Que, olha, uma empresa que tem maior patrimônio, ela, em geral, demanda uma maior fiscalização da CVM. Por quê? Porque ela tem que dar mais garantias, etc., e tudo isso atrelado ao seu patrimônio líquido. Então, nesse caso, foi validado e a partir daí começou essa mudança jurisprudencial para analisar como que está sendo feito caso a caso essa análise da base de cálculo da taxa. E aí, muito interessante são essas duas súmulas vinculantes que tratam exatamente sobre isso. Que a 19 fala que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal. Na verdade, essa aqui é a taxa de coleta de lixo, eu queria ter colocado ela no slide anterior. Essa de baixo que eu queria falar aqui, que fala é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos de cálculo próprio de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e a outra. Então, assim, se a base não é integralmente idêntica à de um imposto, não quer dizer que ele vai ser, que aquela taxa vai ser inconstitucional. Então, assim, a premissa é de que acha uma relação entre o custo da ação estatal e o valor da taxa, ainda que se utilizando de um parâmetro que possa ser tido a princípio como próprio de impostos, que igual a gente mencionou aqui agora, a área de um imóvel, por exemplo. E um ponto que, independentemente disso,
que deve ser analisado é a taxa não pode servir para constituir mais uma fonte de receita para o caixa único, igual o imposto, porque o imposto tem essa finalidade, ele arrecada, ele é arrecadatório. A taxa não tem a finalidade arrecadatória, ela tem uma finalidade de contraprestação, ela tem um caráter sinalagmático, como a gente diria no direito, né, que tem uma prestação para um lado e para o outro, né? Então, É não pode exatamente haver aí, Fernando, que inclusive reside exatamente a diferença de imposto para taxa, né? Porque muita gente, a gente ouve isso com muita frequência aí, o pessoal falando, é um absurdo pagar IPVA, com as estradas todas esburacadas e tudo mais. A indignação do ponto de vista, assim, vamos dizer, da um gente como senso comum, né? cidadão é pertinente, mas do ponto de vista jurídico não é pertinente porque o IPVA não vai para a estrada. O IPVA é o imposto que vai para o Caixa Único do Estado, pode ser para custear servidor público, por exemplo. Né? Então, Provavelmente. é grande chance, inclusive. Mas o ponto é, o imposto ele vai para custear tudo, né? Ele não tem uma destinação específica, ao passo que a taxa sim tem. E outro diferenciador que é importante também é que a taxa, o valor dela deve corresponder exatamente à necessidade de contraprestação para aquele serviço específico. Se tiver um sobrepreço, entre aspas, a gente vai estar falando de preço público, por exemplo, que aí é uma outra situação também. A E uma taxa deveria ser... desproporcionalidade que seria, em tese, poderia anular aquela taxa, né? Isso aí. E aí, então, vamos entrar finalmente na taxa de fiscalização das atividades minerárias, né, que é a TFRM. A lei estadual, né, 19976 de 2011 instituiu a TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerais, o CERM. O fato gerador, conforme a lei estadual, está lá falando o seguinte, que é o exercício do poder de polícia sobre a atividade de pesquisa, exploração ou aproveitamento realizada no Estado nos seguintes recursos minerários: bauxita, terras raras, minerais ou minérios que sejam fonte de chumbo, cobre, estanho, ferro, lítio, manganês, níquel, tântalo, titânio, zinco e zircônio. E a base de cálculo está aí, é uma UFENG, que atualmente é R$ 4,77 por tonelada de mineral bruto extraído. O trabalho da fiscalização, então, nesse caso, vai ser proporcional ao volume minerado, porque tá aí, a taxa ela é cobrada com base no volume minerado. E essa atuação a base de cálculo está medindo a atuação do Estado ou do contribuinte, né? A fiscalização ela é maior conforme o mineral é extraído ou o contribuinte que extrai mais mineral e atrai mais fiscalização, né? Fica parecendo aquele dilema do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas assim, já é uma questão a se discutir, porque essa taxa aqui não necessariamente reflete, com base nesse valor, a atuação estatal. Né? Não quer dizer que o custo do Estado vai estar ali necessariamente. Eu sei que vai custar 4,77 por tonelada. Provavelmente não. Né? E aí os estados do Pará e Amapá instituíram leis similares e foram ajuizadas as ADIs 4785 de Minas Gerais, 4786 do Pará e 4787 do Amapá, questionando a dessas taxas estaduais. A Confederação Nacional da Indústria, né, que foi a autora dessa ADI, ela alega, em suma, que a lei tentou delinear elementos próprios de uma taxa, mas os seus termos não conseguem esconder que se trata de um imposto, nem que o maior objetivo é o de obter uma arrecadação livre de amarras e vínculos com qualquer atividade estatal ou partilha de recursos. Porque essa parte aqui, especialmente falando da competência da União de regular a matéria e de que a ANM já faz toda essa fiscalização da atividade minerária, então que não sobra fiscalização para o Estado. Né? Então,
E aí ele segue falando que, em outras palavras, para supostamente custear poder de polícia, exercido através de 3 secretarias de Estado, porque eles colocam a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e esqueci qual que foi a outra, mas são 3 secretarias de Estado. Foi criada uma taxa cuja projeção de arrecadação no ano de 2010 seria de 508 milhões, sendo que toda a despesa realizada para custear a integralidade das 3 secretarias correspondeu a 158 milhões, 31% desse total. A Então, ausência aqui, de contraprestação fica muito evidente, né? Da né, vinculação assim. você vê que a taxa está com um caráter arrecadatório nítido aí, né? É, E essa era a grande crítica da maioria dos doutrinadores sobre o tema, né? Além da questão da base de cálculo e da competência da ANM de fiscalizar toda essa matéria, né? Não sobrando quase nada para o Estado fiscalizar, a, essa, essa questão acabava sempre batendo nessa questão do ponto aí da arrecadação, que é muito maior do que aqui, ó, como Se validar essas aí, pode Câmara saber, né? Municipal de Marabá discutindo, olha lá, Comissão de Desenvolvimento, debate criação de taxa mineral municipal. E aí a própria notícia já vem com um tiro no pé na notícia. Olha lá, nesta quarta-feira, 9 de novembro, os membros da Comissão de Desenvolvimento Socioeconômico de Marabá votaram para voltar a se reunir na Câmara Municipal para debater a possibilidade de criação de uma taxa mineral municipal, o que poderia alavancar a receita da prefeitura, possibilitando maior investimento na cidade. Olha a inconstitucionalidade aí na notícia. Então, É, assim, a gente você vê que começou no Oriximiná, opa, deu certo no Oriximiná, vamos para Primavera, aí já foi para Marabá, que é maiorzinha. Daqui a pouco exatamente, chega aqui, daqui a né? pouco chega aqui, não custa muito. Essas coisas tendem a se alastrar, né? A gente sabe, não é. Olha lá, tem aqui, eu esqueci de passar o slide, olha lá, de Ourilândia do Norte, aqui São Pedro do Xingu, São Félix. Félix do Xingu, e aqui a discussão da Câmara de Marabá, né? Então, assim, o que a gente vai ver proliferando provavelmente aí agora vão ser as discussões sobre as TFRMs municipais, que vai ser um terror, porque imagina, cada lugar que tiver uma mineração vai ter uma TFRM diferente. E eu já vi gente defendendo que é possível, porque tem o entendimento de que a taxa não estaria atrelada necessariamente só ao custo do serviço, mas a imposição de despesa que é colocada ao município, por exemplo, né? Então, por exemplo, chegou uma mineração no meu município, vai vir um tanto de gente trabalhar aqui, vai criar uma puta de uma estrutura e tal, então minha cidade vai ficar abarrotada, vai gerar uma série de outros custos na cidade, então eu tenho o direito de cobrar essa TFRM, sim. Mas aí o imposto serve exatamente para isso, né? Né? Mas aí eu acho que a discussão vai ser travada nestes termos nos tribunais em breve. O, o Paulo está falando aí, inclusive, que existe uma ação civil pública aqui em Minas para forçar a se abrir aí a questão da composição do custo. Justamente para ver, né, se equivale ou não equivale aí ao Provavelmente, valor. porque muito É, provavelmente não equivale, né? É esse que é o ponto. boa, boa tarde, gente. Desculpa aí, Fernando, parabéns pela apresentação, Pedro também. É, Obrigado. eu até ia participar desse evento falando sobre o tema, mas como eu estou acompanhando isso desde o início, essa taxa foi instituída, assim, só complementando o que o Fernando falou, na época foi um mecanismo de pressão do Estado de Minas para a aprovação da reforma da CEFEM, que, né, eles visavam aumentar a alíquota, que subiu de 2 para 3,5, né? E na época se usou como mecanismo de pressão, no início era um percentual até maior, e aí depois o Estado recuou e as empresas acabaram aceitando a TFRM e iam entrar com mandado de segurança coletivo e acabou tendo essa ADI da CNI.
que me parece foi mal conduzida, assim, não utilizaram as informações corretas e, infelizmente, essa decisão absurda, né, e teratológica, ela protege, no final das contas, uma decisão com finalidade econômico-financeira, né, não respeita totalmente a previsão constitucional. A gente sabe que a taxa, assim, como o Fernando já colocou muito bem aí, tem vinculação da arrecadação para a atividade fiscalizatória, né? Ela não pode ter base de cálculo de tributo, de imposto, ela deve ser proporcional e um amigo meu, até por acaso, entrou com essa ação civil pública, depois posso até compartilhar com vocês, já tem sentença, e o Estado não abriu. O Estado, na resposta, mandou um documento com mais de 1.000 páginas, como se fosse o livro diário de despesas e com as movimentações do Estado para dificultar a identificação, né? Mas se fosse utilizado realmente a arrecadação para fiscalização, né, e as empresas e as pessoas fiscalizassem a atividade fiscalizatória, eu acredito que a gente poderia ter evitado aí o acidente de Mariana, de Brumadinho, né? Sem Porque dúvida. Inclusive, existe isso é falado existe no dinheiro, voto existe do pessoas para relator. fiscalizar, mas não foi fiscalizado, né? Isso Exatamente. fora a bitributação em várias searas aí, né? Taxa de É, ANM, taxa Anual por ambiental. hectare, e por aí vai. Né? Então, assim, vai ter várias, por exemplo, a taxa anual por hectare é exatamente a mesma base de cálculo, se a gente for olhar no final das contas. Base de é, cálculo não, mas a mesma função de fiscalização, né, se a gente for certo. olhar. Então, assim, e o próprio relator da ADI, né, de Minas, que é o Fachin, ele cita o caso de Mariana, de Brumadinho. Então, assim, peraí, tá, mas tá, e aí? Isso quer dizer que não teria corrido porque o Estado está botando mais dinheiro no bolso, né? Uma fiscalização efetiva não quer necessariamente, não significa mais dinheiro no bolso, significa uma efetiva fiscalização, gente lá nas barragens, gente lá Que é o que o Supremo analisando. falou que não precisa Não ter, precisa, inclusive. exatamente, é a estrutura de fiscal, né, com equipamento necessário e tudo mais, coisa que o Estado não tem, a ANM não tem, muito menos o Estado, né? Então, assim, fica aquela fiscalização que é sempre o próprio empreendedor passando os dados para a ANM e para o Estado, e o Estado vai lá, olha, se tiver alguma coisa, manda um pedido de um esclarecimento, e é isso. E tá aí, a fiscalização é essa, né? Então, assim, se a gente for olhar mesmo só dos acidentes da Vale efetivamente, é que tiveram depois. Vamos fazer uma vistoria nas barragens, mas isso foi a exceção da exceção, né? Não foi a regra, né? Então, Uhum. realmente a gente vê que não é uma situação que o julgamento acabou abrindo a porta para os municípios que cresceram o olho aí agora e falaram, opa, vamos entrar nessa boquinha aí também, porque se o Estado pode fazer isso, eu também vou poder fazer. Infelizmente, mas assim, eu acho que ainda cabe a discussão, assim, as empresas, várias desistiram do mandado de segurança com relação, com base nesses mesmos argumentos, e estão entrando com um novo mandado de segurança, com outras alegações e incluindo dados mais atualizados, sabe? Mas eu acho que Sim, sim, aí, eu acho que é extremamente relevante porque o primeiro artigo que eu li sobre a matéria é de 2010, do Sacha Calmon, da Misabel e do André Moreira, dos três, falando exatamente sobre a inconstitucionalidade da TFRM de Minas. E nesse artigo, lá atrás, antes de qualquer dado, quando ela tinha acabado de ser, ela tinha sido publicada a lei, então ela ainda não tinha, né, dados de arrecadação. Eles fizeram uma Lei em projeção. tese, né? Eles fizeram uma projeção dessa arrecadação e compararam a arrecadação da TFRM com várias outras arrecadações dos órgãos que estão lá para fiscalizar, que é exatamente esse ponto que foi tratado na ADI, mas aí eles passaram
a mão na cabeça do Estado, falando que não tem problema se for um pouco maior ou um pouco menor. Mas, na verdade, o que estava mostrando ali era exatamente isso, que não tem uma correlação entre o custo da atividade e a taxa, né? E é a base de cálculo da taxa. A arrecadação ali está sendo de imposto, né? E não de taxa, como deveria ser. Então, que essa inconstitucionalidade estaria patente ali. Mas agora a gente vai ter Mas que... o ponto que, a despeito de existir o pronunciamento do STF, como não existe uma súmula, nem nada nessa linha ainda, né? Igual o Paulo está falando, seria possível discutir ainda com outros argumentos, né? Tentar ir com base em pressão eu dos acho que assim, fiscalizados, né? é Tentar levar possível uma tentar, alteração. especialmente nas alterações legislativas. Mas tendo em vista que já foi declarada a constitucionalidade da lei, né, e julgada improcedente a ADI, eu acho que a porta, né, o nosso leque Reduziu diminuiu muito. bem, mas não quer dizer que não dê para discutir, óbvio. Especialmente agora se tratando das municipais, porque eu estou vendo que isso vai virar tem tendência a virar uma moda aí. O bis in idem fica mais fácil de caracterizar ainda agora, né? Não é possível. É um absurdo completo. Mas, Verdade. parabéns Muito, pela apresentação. Obrigado. muito Bom, bom, hein, Fernando? Pedro, era muitíssimo isso. obrigada. Acho que eu já estourei meu tempo, né, para variar. Mas eu acabei no início atrapalhando o começo, né? Que a gente teve uns probleminhas, mas estamos em tempo ainda para começar a próxima sessão. Agradeço aí mais uma vez, Fernando e Pedro, pela contribuição e participação, muito bom. E a gente tem que realmente lutar aí pela constitucionalidade mesmo, porque a gente tem uma reserva minerária aí que vai atender uma demanda nacional e internacional por muitos e muitos anos, né? Então, isso impacta em termos de competitividade de mercado, etc. Muito bom. Vamos dar sequência aqui. Eu não pude interagir aí, porque esse tema aí eu já escutei o Paulo falar algumas vezes, mas não aprendi muito, não. Mas eu ouvi aqui, acho que eu peguei mais um pedacinho. Na próxima eu consigo interagir. Valeu aí, Fernando, Paulo, Pedro e o Paulo Davi, obrigado por reaparecer aí, mesmo escondidinho aí. Bom revê-lo aí. Que bom, Poliana, eu acho que obrigado, vale a Sérgio. pena. Valeu. Eu acho que vale a pena você comentar do MBA aí rapidamente, antes do Juninho iniciar aí. Você falar rapidinho, não vai. Tá no horário aí, eu sugiro. Sim, a gente está trazendo novidade do lançamento do MBA em conformidade fiscal. A gente iniciou as inscrições hoje para a turma de 2023. A gente vai ter duas opções de turmas durante a semana e aos finais de semana. E a formação, em média, a gente vai atingir 1 ano a 2 anos, né? Então, dependendo da opção aí que o aluno fizer pela turma. E a gente vai ter a coordenação do José Adriano Pinto, né, que é uma das maiores referências SPED, que está aqui conosco hoje, e além de vários professores, né, especialistas aí, especialmente nas obrigações acessórias SPED, e também relacionadas à área tributária, né, fiscal tributária. Então, quem tiver interesse em se inscrever, eu vou disponibilizar já aqui o link que a gente abriu hoje para as inscrições, né? E quem tiver interesse de obter, inclusive, maiores informações, eu posso atender individualmente. Vou colocar aqui no chat do Teams. Podem compartilhar também, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Eu já mandei, inclusive, lá no grupo do WhatsApp. Podem compartilhar e vocês vão ver em breve também nas nossas redes sociais. Bom, vamos dar continuidade à sessão benchmark com o Juninho. O Juninho já está aí, né, Juninho? Presente, Te vi aqui. atuante. Você prefere por aí, né, Juninho? Pode Sim, compartilhar aí a sua apresentação, por favor. Seja sim, muito bem-vindo também. Chegou aí um pouquinho depois do início, então a gente não teve a oportunidade de falar com você um oi, pelo menos. sim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada aí por aceitar em contribuir hoje com a gente sobre as novidades do SPED fiscal para o ano que vem. Beleza.
Boa tarde, Juninho, bem-vindo. Buenas, boa tarde, amigos. Eu fico quietinho também, viu, Adriano? Igual você, nem pegando boa parte aí, metade da explicação, eu continuo não entendendo, viu, Fernando? Perdão. Tô só brincando. Preciso de uma aula aí boa em relação a isso, mas tem a equipe aí que cuida, né? Focada aí na mineração, Uzi Minas, e que está focada, né? Depois a gente vai compartilhar esse estudo aí de vocês, aproveitar aí, né, a expertise de vocês para trazer isso para dentro de casa aqui também, tá bom? Agradeço aí também, em nome de todos aí. Até acho que só um espacinho aí, Pedro e Fernando, se tiverem algum estudo na Mine que vocês podem compartilhar com a gente, eu envio para todos aí depois. Beleza, certamente. Vamos lá, Juninho. Vamos lá. Então a gente sai um pouco aí da parte mais jurídica, né? E vamos aqui para uma situação um pouco mais prática aí. Aí, Poli, você controla se alguém quiser interromper qualquer tempo aí também, né? Sim. Pode interromper, atrapalhar, né? Atrapalhar não, interromper aqui, entrar na conversa, Se né? levantar a mãozinha, se Não, chamar eu não no vou ver, chat, a mão eu não vou ver, né? Mas você me ajuda aí. Tá eu te todo mundo ajudo. vendo na boa aí, né? Uhum, sim. Vamos lá, então. Como é que eu fiz aqui? Então, o que que nós temos, né? Primeiro é importante deixar claro que nós temos um novo layout para 2023 na nossa SPED fiscal, né, que a gente chama de FD, ICMS e IPI. Então, teremos um layout novo a partir de janeiro de 23. Então, é o layout 17. Esse layout, né, ele é referendado aí através de ato COTEP. O ato COTEP base é o ato COTEP 44 de 2018, né? E que valida os guias, né, e suas versões. Eu até vou colocar aqui na internet para todo mundo ver, mas tem uma telinha lá. Estão vendo a minha internet? Sim, né? Na hora que eu faço mudo aqui, beleza, né? Vocês estão vendo a Sim. internet, beleza. Uhum. Então, na verdade, o AutoCOTEP é o base e você vai tendo aqui as modificações, né, dos AutoCOTEPs, publicando aqui os layouts. Então, é importante que a gente entenda que o 21-22, o 48 de 22 e o 80 de 22, eles publicaram os layouts 309, 310 e 311 que eu trouxe aqui. Então, todas essas versões que foram sendo publicadas ao longo de 22, na verdade, são manuais, né? Os manuais, os guias foram sendo publicados e também uma nota técnica que traz as principais modificações aí que vão vigorar a partir de janeiro de 23. Beleza? Então, só para trazer aí esclarecimento do ponto de vista legal, né? Então, tá aqui, eu já mostrei, né? O ato COTEP está na tela. Bacana. Aqui dentro dele, ó, só para vocês entenderem, aqui dentro, tá vendo? Cita a versão, né? Esse aqui é o último, né? É o 8022 lá, ou, na verdade, o ato COTEP já corrigido, que é o 311, né? Que é o último layout, o último manual que está publicado. Aí, só para ficar fácil, quem gosta do guia e quiser ver, as principais alterações, elas estão ali na página 17, que traz os registros novos incluídos a partir de janeiro de 23, e lá na página final do guia, lá no finalzinho, as últimas páginas do guia, ela vem, né, com as últimas modificações que houveram. Então, no 309, no 3110, que eu comentei aí, todos eles trazem modificações para 2023. Então, quem quiser entrar a fundo aí, né, essas são as páginas de referência. E aí, para a gente destrinchando o guia, né, eu vim trazendo, então, algumas dessas modificações. Fui pegando, então. Então, por exemplo, se a gente pegar essas primeiras aqui, nós vamos desdobrar cada uma delas. Então, vamos pegar aqui. Essas primeiras, por exemplo. Se a gente pegar a alteração 1 e 2 da versão 309, olha o que ela diz, né? Eu estou fazendo um recorte aqui dessas alterações. Então, o registro 176, que para aquelas empresas, né, que entregam, que têm essa situação de ressarcimento, né, em operações com instituição tributária,
ele trouxe uma modificação dizendo que esses campos aqui não são mais, digamos, obrigatórios, quer dizer, eu não tenho que ter valores maiores que zero, campo de 12 a 15, e também, né, que o campo 14, obrigatoriamente, caso você, lá no campo 18, diga que é remetente indireto, esse campo seria, sim, obrigatório, 14. Então quer dizer, o guia publica, né, esse detalhamento, essas informações dessa forma. Minha intenção aqui é ler lá o guia, o que está dizendo, e realmente traduzir, tentar traduzir aqui numa tela o que está sendo mudado. Eu acho que todas as pessoas têm condições de fazer isso. O que eu estou fazendo aqui, basicamente, para quem não tem a facilidade, aí dá uma olhada nesse sentido, né? Traduzir o guia nesse sentido. Então, as informações que estão lá, quer dizer, se você pegar aqui, tá vendo? Olha, alteração na regra de validação do campo 12 a 15 do seu 76 e retirada da exigência do valor maior que zero. Então, é isso. Alteração na regra de validação do 14, né, quando, né, for incluída a exigência aqui do campo 18 igual a 2. Então, aí eu vou ter que colocar aí valor maior que zero. Beleza, pessoal? Então, eu vou tentar aqui, a partir dessa ideia, né, traduzir aqui as principais modificações, que talvez vai trazer algum alerta aí para alguém. E esse material também, né, Poli, é divulgado, é disponibilizado para todos. Sim, sim. Então, fica aí de biblioteca, vamos dizer assim. Tá bom? Uhum. Vamos para frente. Então, vamos lá. Além daquela alteração lá, né, que é praticamente restrita a algumas situações, essas aqui podem trazer algumas alertas para nós aí. Primeiro, nós vamos ter para 23, né, já está publicada aí a questão da obrigatoriedade do layout simplificado do bloco K para alguns quinais. Então, a partir de 23, nós teremos um registro novo no bloco K, e aí nós vamos ter três empresas, né, três situações convivendo aí. Nós vamos ter as empresas que não estão obrigadas e vão ter que colocar aqui que é 2, por exemplo, layout restrito a saldos de estoque. Então, vai ter que ter o K010 e vai ter que informar layout restrito aos saldos de estoque, aquelas que não têm obrigatoriedade. Aquelas que já estão no completo vão dizer que é o layout completo. E aquelas que vão estar no simplificado a partir de 23, vai colocar o 0. Ou seja, entrada de um registro novo com essas informações aqui, com essas três opções aqui. Beleza? Além disso, Adriano, uma novidade aqui para nós, se você estiver aí bem conectado, trouxe, né, efetivamente nos Eu tô sim, registros. só foi difícil achar o botão aqui do microfone, mas tô aqui. Houve aqui a alteração dos registros filhos e uma observação muito legal aqui que era uma coisa que a gente estava já brigando, que a alteração para esses registros, né, os registros filhos, a primeira foi dizendo o seguinte, né, aqui, ó, embaixo, o optante pelo tipo de layout simplificado é desobrigado a informar esse registro, tá certo? Então, quer dizer, quem está no layout simplificado não entrega os registros filhos, né, K235, enfim, esses registros aqui. Porque sempre Agora, fica a dúvida, né? O sempre fica a negócio muda dúvida. tanto, tem tanta complexidade que nunca se sabe exatamente o que tem que fazer, né? Perfeito, perfeito. E aqui, Adriano, o que eu queria chamar a atenção legal é que, tá vendo aqui, ó, detalhadamente agora, ele está dizendo o seguinte, nesses registros. A partir de 1/1 de 2023, com a descontinuação do 0210, a chave do registro muda. Beleza? Então, aqui é só aquele carimbo, né, de que o 0210 realmente Morreu. morreu. Tá ok? É isso aí. Então, para quem ainda, né, duvida, né? Então, o próprio guia está trazendo essa informação. Beleza? Fernanda, não sei se está aí conectada. Viu, Fê? Eu Ah, tô, é a tô aqui Fernanda que dando, gosta. tô dando aqui Então, graças a Deus. Então tá então tudo certo com o que você, a gente está fazendo. depois você entra lá, dá uma olhadinha, viu, Flor? Lá Tá nesse bom, processo. pode deixar. Vamos para frente. Então, o bloco K, basicamente, é isso aí. Outras situações lá, né? Se a gente pegar lá no guia, tem mais
a partir da 3010, três situações grandes aqui que eu vou tentar detalhar. Primeiro, pegando aqui esses registros novos criados, né, do 0221 e daqui para frente, C855, C8, esses registros aqui que foram criados. Aí, o seguinte, o D700 e o D750 são registros novos derivados do modelo 62 de NF de comunicações. Ok, pessoal? Não sei nem se alguém aqui do nosso grupo estaria sujeito a esses registros, né? Porque Algar, mas eu acho que hoje a Poliana pode confirmar aí se tem alguém da Algar, mas só que eu saiba, só Algar. porque aí a obrigatoriedade do... O bom, Douglas, é isso? Isso Tem o mesmo. Douglas, Poliana? Ah, então tem o Douglas aí, que é da Algar, é quem eles passarão, né, também a fazer a NF-Com e, consequentemente, o D700. Perfeito. Depois, se o Douglas quiser até falar um pouquinho aí, abrir o microfone, quando que está obrigatório aí o modelo 62, né? Mas aqui é a previsão dentro da escrituração para o modelo. Perfeito? Para quem emite, né? E aí os seus A quem filhos aqui. emitirá. Quem Tá para emitirá. tá quem para emitirá. setembro. Se o Douglas depois puder falar, ótimo, mas eu creio que seja setembro desse ano a primeira obrigatoriedade. Perfeito. E aqui os filhos, né? Os 731, 735, 737, por aí vai. E legal que também aqui para o 855, 857, que aqui é cupom fiscal, vou até entrar nele lá, mostrar o C800 aqui, aí já dá para a gente vislumbrar um pouco mais essa questão desses registros novos. Mas o que são, né? Tanto esse 855, 857, quanto o 895, 897, quanto o 735, 737, eles, na verdade, são derivações, né, ou similares ao que a gente já usa hoje para nota eletrônica, é o C195, C197, que é o famigerado ajuste por documento fiscal. Então, algum detalhamento no documento que vai influenciar na apuração. E eu vou mostrar aqui logo na tela seguinte, como exemplo. Então, por exemplo, pode ser que algum estado exija o controle em subapurações no registro 1900. E quando isso ocorrer, esses registros estão previstos. Se vocês olharem aqui, ó, né, ó, C857, 897, tá vendo? D737. Então, esses registros estão previstos na subapuração, que seria o ajuste por documento fiscal. É como se você segregasse o documento, a nota emitida, numa apuração particular, numa apuração à parte, tá bom? O 1900 é isso. Não sei, às vezes não sei se eu aprofundo muito, se eu fico por aqui, né? Mas depois, se alguém quiser perguntar mais detalhes do 1900, a gente pode discutir isso aí. Beleza? Mas é para isso. Então, a maioria desses registros aqui é basicamente para esses detalhamentos e o segundo grupo, como eu comentei, para a equipe, né, para as empresas que estarão emitindo o modelo 62. Bacana? Aí, entrando aqui no C800, para a gente entender o que é C800, né? E os seus filhos lá, C855, esse grupinho aqui, né? O que é isso? Isso, na verdade, é a turma que usa aí o modelo 59, né? Que é o cupom fiscal eletrônico. Não sei se isso foi desativado. Isso tem em São Paulo, né? Mas não sei se ainda tem. Aqui em Minas a gente não tem. Eu não sei se alguém pode me ajudar aí. Que eu lembro Acho que de não São tem não, Paulo. Juninho. Que eu lembro de São Paulo. Acho que não. E aí veio uma alteração, né? Dizendo que tem uma exceção 2, que foi criada, é isso aí. Quer dizer, documentos fiscais emitidos por filiais que possuam inscrição estadual única e sejam autorizados pelo fisco, né, deverão informar como sendo de emissão própria ou qual situação igual a zero. Então, ele veio uma exceção aqui, um tratamento para essa situação. Acho que não se aplica aí a nós, né? É um exemplo. Uma outra alteração aí, Adriano, você pode complementar os ajustes da nota eletrônica aí, né, em relação à nota eletrônica. Os documentos fiscais, né, sofreram aí o ajuste CNF 34 e 38 de 2021, que trouxeram aí algumas
desobrigando, né, algumas Campos novos. informações com relação aos documentos fiscais eletrônicos denegados e numeração inutilizada. E aí, agora, em janeiro de 23, né, atualizaram, vamos dizer assim, vão atualizar o guia e o PVA. Ou seja, esses documentos não precisarão ser informados, serão descontinuados, que é o que está colocando aqui, né? E traz luz aí para alguns debates de empresas que questionavam se isso era necessário ou não, já que a Cefaz já tinha essas informações. Então, para que ficar colocando esses documentos, né, essas informações dentro da escrituração, sendo que, na verdade, elas não afetam apuração, não tem tratamento nenhum, enfim, né? Eles primeiro deixaram como opcional e aí, a partir de janeiro, excluindo aí da tabela. Perfeito, perfeito. Maravilha. Para frente, hein? Alguém quiser comentar, para frente. Agora, o 221, esse aí que eu acho um impacto interessante, porque para as empresas que têm material para revenda. Ok, pessoal? Então, eu lembro sempre da Araújo aqui, né, Adriano? Que tem essa situação, imagino, e sempre atuante aqui no grupo. Não sei se a turma está aí também. Hoje não tem ninguém. Hoje não reparei aí. Então, esse registro aí é filho lá do 200 do 200, né? E o que acontece? Para as empresas que têm material para revenda, quando você tem mercadorias que são mercadorias de revenda e a obrigatoriedade disso efetiva é a partir de 24, mas ele diz o seguinte, que em 23 isso pode ser informado. Ele diz o seguinte, olha, os contribuintes obrigados, caso não tenham informado o registro na FD de 23, deverão informar em janeiro de 24 todos os códigos de itens inativados ou alterados em 23. Então, seria interessante que já em 23 as empresas, mesmo não sendo obrigadas, já começassem a pensar sobre esse registro. Esse é o aviso aqui para aquelas empresas que têm mercadoria para revenda. Tá? E que nós estamos falando de quê, gente? Eu vou avançar aqui, depois vocês podem ler, mas empresas que vendem ou formam, né? Vendem, por exemplo, compram caixas e vendem itens, ou compram itens e formam caixas, né? Tanto faz. Então, formam kits, por exemplo, cesta básica. E aí, o que ele... Dá um exemplo aqui que eu acho que vai ficar bem claro. Olha só. Você tem, por exemplo, um 0200, um material, uma lata de refrigerante, que você vende essa lata de refrigerante à unidade, ok? Tem um código para ela, M0030, é um código. Ele vende a lata, unidade, beleza. Né? Então, o 0221 dessa lata de refrigerante é uma unidade, uma do M030. Tá certo? Então, tá claro. 1 para 1, beleza. Não tem problema. Agora, olha que interessante. Quando você tem o código M050, que é a caixa com 12 latas, ok? Ele está dizendo, debaixo desse cara aqui, né, o registro filho, que isso aqui são 12 unidades do M030. Ou seja, 12 unidades da lata de refrigerante. Ficou claro para vocês? Somente para aqueles, né? Aqui, ó, classificado como 00, mercadoria para revenda. Beleza? Ficou claro? Feedback aí. Um outro exemplo, seguindo essa linha, né? Cesta básica, ok? Você vai ter uma cesta básica, por exemplo, um código M100, cesta básica, e vai ter o código M1, M2, M3, M4, M5, quer dizer, todos aqueles códigos que compõem a cesta básica, e você vai dizer quantas unidades daquele material, né, existe na cesta básica, né? Aí, cesta de Natal, você põe lá 2 castanhas, vai ter que ir M001, 2. Beleza? Pessoal, o M001 aqui é o código da castanha, e o 2 aqui é a quantidade de
sei lá, desse material, dessa castanha que tem na cesta básica, né? Leite, vai ter leite na cesta básica, 2 caixas de leite, beleza. Então, unidade, você vai ter um código lá, M001, caixa de leite, unidade. Aí você vai ter M001 aqui na cesta básica, 2 unidades. Ficou tranquilo? Adriano, ficou tranquilo? Me dá um feedback aí. Não, para mim eu vou responder que sim. A questão é se... O problema é ver se as empresas têm um controle. Fica aparecendo uma lista técnica aí, né? Lista técnica de kits, lista técnica de caixa, né? Enfim, né? De fardo, enfim. Mas Exatamente, que você deu, né, você está usando como exemplo aí, né, de uma cesta básica ou né, de uma caixa, mas é como você verbalizou, qualquer kit, né, que alguém monte, então uma empresa, tipo uma construtora, montou um kit de torneira, cano lá para pia, e se ela, né, está como, se a empresa lá está como contribuinte do ICMS e aquilo é um kit, tem que entregar o do 0221 dessa forma, né? Tem qualquer situação que se monte o lembrando o kit. seguinte, que se ela vender também a torneira em separado, tá? Porque se existir só o kit e não existir codificação, né? Ainda não vende aquela torneira, não vende, o que mais? A mangueira, você entendeu? Não vende separado, aí não tem a codificação da torneira. Você entendeu? Aqui, Sim. aqui é o kit, assim, você vende separado a torneira e vende o kit. Aí você tem que ter a composição. Eu entendo dessa forma, tá? Concordo, isso aí. Vamos lá. E aí, por último, mais 2 telinhas aqui, também teve algumas situações de alterações de algumas regras de validação e que eu julguei interessantes que vale aqui para nós do dia a dia olharmos. Eu, inclusive, tenho essa situação aqui que eu já vou ter que esperar o validador, né? Mas aqui é regra de validação, então vou ter que esperar o PVA novo para ver. Hoje, a gente tem, né, houve uma mudança aí nos últimos PVAs. Quando você usa muito, não sei se a Fernanda teve isso aí, quem pode contribuir, quando você tem alguns códigos genéricos, aparece, né? Por exemplo, você tem um código genérico lá, por exemplo, unidade. Aí você compra aquele código genérico, na nota fiscal tem caixa. Exemplo, estou chutando, que é o peça, que é muito comum, é unidade peça. Aí você compra e a nota é registrada como peça, para aquele código genérico. Aí lá no 0200, o registro lá 999, exemplo, está como unidade e na nota fiscal está o 999 peça. Aí o validador dá erro, porque ele fala que a unidade de medida da nota fiscal, dos 670, está diferente do que está no 0200. E ele exige que você faça um 0220 conversão, né? Unidade para peça, uma quantidade, por exemplo, né? Então, você informa esse 0220. Então, isso é uma coisa nova que surgiu, né, Fernanda? Assim, acho que esse ano passado, não lembro agora. E, aí, pelo que eu estou entendendo, isso vai deixar de existir para os materiais de uso e consumo. Entendeu? Então, vai continuar a regra, mas aqui, exceto se o campo 7 for igual ao material de consumo, que é uma coisa interessante, porque, né, a gente só usa mesmo normalmente para esses casos, né, para alguma situação, nota right, alguma situação que a gente Sim. resolva aí, e que não tem efetivamente impacto na apuração de CMS, né? Não tem crédito, não tem, enfim, não está sujeito a débito. Então, beleza, para essa situação, eu estou entendendo dessa forma. E eu acho que é um grande avanço. Tá? Até mesmo porque, né, Juninho, no próprio manual fala que, teoricamente, você não precisaria ter nem código, né, para uso e consumo. Ele não exige NCM, né? Isso. Não exige NCM e tal, então... Bom demais, hein? Eu acho que isso aí foi uma... a gente sofre aqui todo mês, tem feito um trabalho aqui, mas resolve para frente, né? Os próximos que vierem, as próximas situações que vierem. Verdade. Né? E, por último, um último aqui, também que eu estou achando interessante, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é uma alteração no 690, que diz assim, olha,
o campo 5, tá? A validação aqui. O somatório dos valores desse campo, bom, vamos ler aqui, valor da operação, né? Na combinação, informar esse campo o valor de mercadorias somadas aos valores de fretes, tal, subtraídos descontos, tal. Beleza, então tem o valor aqui. Aí hoje o que acontece? O somatório desse campo deve, em princípio, corresponder ao valor total do documento informado. Então, o 690 ele é um resumo do seu C100. Então, a operação, você tem uma operação R$ 1.000 e o 690 é o resumo dela. Então, às vezes você tem, por exemplo, 2 CFOPs, o 690 vai ter lá dois registros de 690. Ou, por exemplo, você tem basicamente esse CFOP, né? Porque a chave aqui, ó, é a CST, tributação, né? Tributação também, não só CFOP, mas tributação, por exemplo, tributado ou não tributado. Você tem um item tributado e um item não tributado, por exemplo, poderia ter, né? Então você tem essa agregação disso. Bom, aí, o que que ele está dizendo, né? A princípio, corresponder ao valor total. Na ocorrência de divergência, hoje, eu acho que hoje, dá erro. E o que ele está dizendo é que será emitida uma advertência, que não impedirá a assinatura e transmissão. Então, tomar um cuidado aí, né? Porque essa advertência terá que ser observada, é importante, né? Mas, mas pode ser um avanço para algumas empresas que talvez sofram com isso, um cenário. Não sei se alguém tem algum exemplo aí, quer contribuir. Acho que não. Ok? Então, basicamente é isso, as principais, bom, praticamente todas. Tem lá alguma questão de tamanho de campo, mudou de 15 para 60, acho que não vem aqui não vem ao caso para questões de impacto. Beleza, pessoal? É isso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida ou comentário aí? Nada, tranquilo? Todo mundo ouvindo bem? Um sinal de ok. Voltando aí para você, Zé. Beleza. Então, muitíssimo obrigado, Juninho. À disposição. Valeu. Vamos agora para a sessão final aqui para falar um pouco de outros assuntos e aí vocês fiquem